bem-vindos. Rosana Rocha e a gente tá aqui hoje para continuar o estudo. A gente tem o primeiro vídeo que nós falamos dos ateliês biográficos de projeto da Christine Delory Monberger e a gente vai continuar hoje. No primeiro vídeo, no vídeo anterior, eu falei para vocês a importância das formações pelas histórias de vida, pelas narrativas autobiográficas. Por quê? Porque a gente consegue revelar, a gente consegue ordenar aquilo que tá meio confuso, que tá meio bagunçado na nossa cabeça, na nossa vida profissional, no que a gente consegue perceber o que na nossa vida precisa de ter ali maior ênfase, o que tá bom, o que não tá tão bom, enfim, nós conseguimos aperfeiçoar a nossa vida, né? Ela diz que quando a gente escreve, né, a Delory, sobre a nossa vida, nós conseguimos transformar algo que tá multiforme, tem muitas formas, algo que é heterogêneo, diferente, algo que é polissêmico, tem vários significados, a gente consegue organizar, ordenar, e é isso. Quem de nós não quer uma vida profissional mais organizada? Quem de nós não quer uma vida profissional melhor do que nós temos, né? E isso pode ser feito se nós tivermos um projeto. E esse projeto, ele emerge, ele surge quando a gente usa nossas histórias de vida. E aí a gente vai continuar um pouquinho da fundamentação pra gente entrar na prática, né? A gente tá falando da teoria dos ateliês biográficos pra gente entrar na prática. Ela diz que compreender a sua história no texto, a objetivação crítica e de compreensão dá acesso ao grupo de formação realiza coletivamente. Então, coletivamente, nos ateliês, o nome já diz, ateliê, a gente vai ali mexer, trabalhar, aperfeiçoar. E nos ateliês biográficos, em que as vidas são ali, nas histórias de vida são ali trabalhadas, aperfeiçoadas, nós temos uma compreensão, uma objetivação. Então a gente percebe como está a nossa vida e aí a partir daquilo a gente vai conseguir tomar uma consciência crítica da nossa vida e pensar em um projeto para melhorar. Quando a gente fala de autoatualização, a gente não é só um curso, é na vida. Nós, como profissionais, precisamos sempre estar atualizados. Nós precisamos esperar que alguém nos atualize? Não, que nós mesmos. Por isso que é autoatualização. E como a gente consegue isso? Quando a gente reflete sobre a nossa história, os pontos que estão bons, os pontos que não estão, o que eu preciso de aperfeiçoar, o que eu não preciso. E é isso que nós vamos fazer nos ateliês. Nós vamos fazer isso pelo viés da autobiografia, cada um vai escrever sua, e da heterobiografia, porque nós vamos socializar as histórias, ou seja, a história da Rosana vai ser socializada com vocês e nós vamos pegar no grupo aí e vamos fazer isso coletivamente. O sujeito se institui no discurso. Então ela fala que quando a gente escreve sobre a gente está fazendo um ato performativo, né? A gente está sendo o autor da nossa história. Nós estamos fazendo uma figura, né, sobre um si próprio. Nós estamos escrevendo sobre isso. E o eu, atualizado no discurso, é a forma primeira na qual se institui o sujeito. É o eu que me inscreve ao mesmo tempo como sujeito narrador, como sujeito autor da história, que eu conto sobre mim mesmo. Então, ou seja, ela já disse anteriormente que nós somos, quando a gente escreve, né, e quando a gente se forma pelos textos biográficos, né, pelas histórias de vida, nós estamos sendo o sujeito da nossa história, o sujeito narrador, o próprio autor da nossa história, né? E aí ela diz que é ser autor, eu escrevi, tá pronto, tá acabado? Não. Ela diz que isso é uma figura flexível e variável, como o Freire diz de um inacabamento, né? E ela fala de um inacabamento, o Freire fala que a gente não tem, né? Não estamos acabados, que a gente tá sempre nesse inacabamento. E a Delory, ela coloca que nós estamos num inacabamento perpétuo. Então, ao escrever da minha vida, não quer dizer que eu vou deixar ela estática, mas eu tenho a possibilidade de mudá-la justamente porque eu revelo muita coisa, eu organizo muita coisa e eu tomo conta, né? Eu me torno o autor dessa história. Ah, eu não consegui me formar, teve problemas, ok, não consegui se formar, mas e agora? O que você faz com essa história? Você é o autor, você é o narrador, o que você faz a partir disso? Ela fala que é uma hipótese de si mesmo. Então hoje eu, Rosana, sou professora. Amanhã eu, Rosana, posso ser gestora. Amanhã eu, Rosana, posso ser mestra. Amanhã eu, Rosana, posso ser doutora. Amanhã eu, Rosana, então é uma hipótese. E a gente tem que pensar qual é o projeto que eu quero para mim nesse sentido. Ela fala de formability, né? Formabilité
e projeto de si. Então, para ela, nós estamos constantemente em um ativismo que nos põe às voltas com nossas implicações, o nosso ser no mundo e a nossa orientação para o futuro, nosso estar diante de si. Então, a gente está sempre, quem eu sou no mundo, né? O ser no mundo. E a projeção do futuro, quem eu vou vir a ser, né? Quem eu vou ser? E ela diz que esse sentido é o que é trazido nos ateliês. Ela traz pra gente o seguinte: a nossa primeira visão de ser a vir, de um ser para, que o eu constrói como tendo sido. Se a vida contada é uma construção de si, sempre aberta e sempre a refazer, é porque ela se origina e se desenvolve no horizonte de que ainda não é, ou, para retomar os termos heideggerianos, se vai ser aí o ser de si mesmo. Ou seja, a minha vida não é estática, não posso mudar. Ela vai ser aí o ser de si mesmo. Ou seja, é o ser a vir. Eu posso modificar essa história, eu posso transformar essa história. E as narrativas, os textos de narrativas autobiográficas permitem isso. Ela diz que o impulso, o projeto de si, permite advir a perspectiva de uma história que desenha um futuro possível e se concretiza em projetos singulares. Vias se abrem. Então, quando eu escrevo sobre a minha história, tomo consciência dessa história, desse se vai ser aí, né? Desse vir a ser, desse ser a vir. A gente consegue pensar numa projeção para o futuro, um projeto. Vias se abrem, eu tenho possibilidades, porque a dinâmica prospectiva induziu uma história de si, que não está fechada sobre si, mas que dá lugar ao que virá, deixando emergir potencialidades projetivas. Então, quando eu escrevo sobre a minha história, eu vou ver possibilidades, eu vou ver situações que podem vir a ser, que podem acontecer. Então, minha história é flexível, minha história não é estática, eu posso mudar. Se não tá bom hoje, pode estar bom amanhã. E as biografias me fazem ter essa consciência do que eu tenho que melhorar, de qual projeto eu tenho que desenvolver. E aí ela fala: não é o passado que dá luz ao futuro, ou seja, escrevendo sobre o passado eu dou luz ao futuro, mas a projeção do possível que é grávida de uma história, de uma ficção verdadeira, aberta sob um projeto de mim mesmo. Ou seja, escrevendo sobre o passado, eu vou ter possibilidades para o meu futuro, tá? E não é esse passado que constrói, são as possibilidades que eu tenho. E essas possibilidades têm que aparecer. Aí ela vai dizer que as histórias de vida situam-se com certeza ao lado do processo de mudança global da pessoa e da relação do formado com o saber e com a formação. Então, se você quiser e estiver disposto a aprender, né, a se formar, estiver aberto a essa projeção do futuro, esse projeto de si, você pode ter uma mudança global, mudar como pessoa, mudar como profissional, melhorar mesmo, né? Que esse é o projeto, né? Nós estamos aqui para sermos melhores. As histórias de vida não formam nada além da formabilité, né? Isto é, da capacidade de mudança qualitativa. Então, o que é esse formabilité? Formabilité é a capacidade de mudança qualitativa, ou ter qualidade, pessoal e profissional, enredada por uma relação reflexiva com sua história, considerada como um processo de formação. Ou seja, eu consigo nesse formabilité me transformar com uma qualidade a minha vida pessoal, a minha vida profissional, e isso eu faço a partir de uma relação reflexiva com a minha história. Refletindo sobre a minha história, eu consigo me formar, eu consigo ter um projeto para ter uma mudança global, para ser alguém melhor como mãe, como esposa, como colega, como amiga, como tia, enfim, como professora, como diretora, como coordenadora, como supervisora, enfim. A capacidade de uma mudança, a formabilité, postulada pelos procedimentos de formação mediante histórias de vida, pausa no reconhecimento da vida como experiência formadora. A sua vida é uma experiência formadora. A sua vida te ensina mais do que do que um professor, do que um formador. A sua vida te ensina muito. E da formação como estrutura de existência. O procedimento de formação consiste em trabalhar sobre as representações que os formandos, que os formados, dão nos relatos das suas experiências de formação, reescrevendo-as
na perspectiva de um projeto. Então você ressignifica e a partir dessa reflexão sobre o seu projeto, sobre a sua vida, você consegue desenvolver um projeto melhor. É isso que a gente espera. O procedimento de formação, na medida em que ela instaura uma relação dialética entre o passado, o que eu tô agora, quem sou eu, né? Quem fui eu, né? Quem foi Rosana? Quem é essa Rosana e quem essa Rosana quer ser ou pode vir a ser? Abre a pessoa da formação um espaço da formabilité. Então essa formabilité nada mais é do que eu ser um profissional melhor, do que eu ser uma pessoa melhor, do que eu ser uma pessoa consciente, e a minha história de vida permite isso. Você já parou para pensar? Você já parou para escrever? Ah, Rosana, não. Escreva. Essa é a proposta para nós, tá? Nós vamos falar sobre a estrutura rapidamente agora e no próximo vídeo a gente vai esclarecer bem o que a gente vai fazer nesses ateliês biográficos. Basicamente serão as histórias de vida que servirão para que nós atualizemos a nossa prática. Nós vamos ter encontros, né? Vocês já escreveram as histórias de vida, se não escreveram ainda, tem que escrever e encaminhar para nós. Você vai escrever a sua história de vida. E aí, a partir dessa escrita, a gente vai ter agora grupos de 12 a 15, 17 pessoas, máximo 20, em que nós vamos socializar essas histórias. E nessa socialização, a gente vai trabalhar com duas vertentes: a autobiografia e a heterobiografia. A biografia própria de si mesmo e a compreensão da biografia do outro. A partir disso a gente vai ver aí lacunas, vamos ver possibilidades e vamos pensar num projeto. Isso mesmo, num projeto de autoatualização. O que você precisa para ser um profissional melhor, para ser um professor, um coordenador, um gestor melhor? O que você precisa? A gente vai descobrir. E você tem essas respostas dentro de você, na sua história de vida, ok? Então, a gente está nessa semana aqui falando muito de fundamentação e aí a gente está agora na nossa próxima aula, né? Na nossa terceira aula da semana, a gente vai falar sobre o funcionamento mesmo e como vai ser a nossa primeira socialização, como que nós vamos trocar esses textos aí, tá bom? Um grande beijo para você e até o próximo vídeo, até a próxima aula.